cidadãos da Aliança Ocidental, não viajem para o Brasil. Naquele dia, quando o alerta de notícias explodiu nas telas de milhões de celulares, o país pareceu prender a respiração por um instante. 490 mil. Um número tão absurdo, tão irreal, que piscava discretamente no canto da tela. Em questão de dias, quase 500 mil de passagens aéreas e reservas para o Brasil foram canceladas em massa. Era a resposta de uma coalizão de nações do G7 a uma suposta afronta brasileira, a recusa em aceitar interferência na soberania da Amazônia e a manutenção de uma política externa independente. O cálculo deles era simples, quase infantil. Sem os dólares e euros dos seus turistas, sem as suas importações de nossos produtos, a economia brasileira iria implorar por misericórdia. O gigante tropical, eles acreditavam, se ajoelharia. Mas o que aconteceu em seguida, a mudança sutil na atmosfera do Brasil, foi o exato oposto do que eles imaginavam. Nas redes sociais, de forma silenciosa, mas inegável, uma outra voz começou a emergir. Sinceramente? Que alívio! Finalmente a Amazônia pode respirar. Sanção? Não, isso é uma bênção disfarçada. Ninguém gritava. Ninguém protestava. Mas uma onda de alívio e desafio se espalhou pela nação. O que estava acontecendo? Por que a chantagem mais poderosa do Ocidente falhou tão miseravelmente? Por que o Brasil não respondeu com pânico, mas com uma calma quase desafiadora? A resposta estava em um cansaço profundo que este país vinha acumulando há décadas e em uma nova e inabalável consciência de seu próprio poder. E o que ninguém percebeu naquele momento era que o cancelamento de 490 mil viagens não era uma punição. Era o início da virada histórica, o ponto de inflexão em que o Brasil finalmente se libertava da sua dependência psicológica e se livrava, de uma vez por todas, do seu complexo de vira-lata. Você está prestes a testemunhar a anatomia dessa corrente invisível. Quando você entender por que a sanção que deveria nos enfraquecer acabou nos tornando mais fortes, e por que ela encurralou não o Brasil, mas a hipocrisia internacional, um sentimento poderoso vai despertar dentro de você. O Brasil não volta mais para aquela era de submissão. A notícia caiu como uma rocha colossal lançada nas águas calmas de um lago à meia-noite, espalhando ondas de choque por todo o Brasil. Aliança Ocidental boicota o Brasil, 490 mil cancelamentos. No instante em que vi aquele número na tela do meu celular, engoli em seco. Quase 500 mil não era apenas uma estatística, era um símbolo, um sinal de que as placas tectônicas da geopolítica global estavam se movendo sob nossos pés. Na televisão, os âncoras com vozes graves e cenários sombrios, repetiam incessantemente que o impacto no turismo e no agronegócio será inevitável. Especialistas franziam a testa, debatendo com expressões preocupadas se o Brasil estaria preparado para o isolamento. Era o roteiro de sempre, o velho teatro do alarmismo. Mas nos bastidores, nas trincheiras das redes sociais, uma voz completamente diferente, a verdadeira voz do Brasil, começava a ecoar. Para ser honesto, estou aliviado. As praias de Fernando de Noronha finalmente poderão ser dos brasileiros de novo. Se a floresta amazônica vai ficar mais silenciosa, então eu agradeço. Não havia pânico nem ansiedade. Havia alívio. E mais do que isso, havia uma sensação de finalmente um consenso silencioso que se espalhava como fogo em capim seco. Era uma atmosfera estranha, difícil de verbalizar no início. Mas qualquer um que vivesse nos grandes centros turísticos do país entendia perfeitamente. Nossos principais destinos estavam no limite há anos. Em Salvador, era impossível andar pelo Pelourinho sem ser interrompido a cada passo. No Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar tinha filas que dobravam o quarteirão, com preços que excluíam o próprio carioca. Na Amazônia, o turismo predatório ameaçava o equilíbrio ecológico que os próprios estrangeiros diziam querer proteger. Nós, brasileiros, amamos receber visitas. Mas o turismo excessivo, arrogante que perturba nosso modo de vida e inflaciona nossos preços, estava nos esgotando. Normalmente a notícia de um boicote e cancelamentos em massa deveria ter gerado uma onda de medo por todo o país. Mas a realidade era que um suspiro de alívio emanava dos nossos paraísos naturais. Talvez agora a gente consiga recuperar um pouco da nossa casa.
Os comentaristas de televisão, em seus estúdios com ar-condicionado em São Paulo, não queriam ouvir essa voz. Mas na timeline do meu celular, o grito da vida cotidiana era inconfundível. Em nítido contraste com a serenidade brasileira, a reação do outro lado foi exageradamente emocional e agressiva. O que mais chocou a comunidade internacional foi um post rapidamente deletado, de um diplomata europeu de alto escalão em uma rede social. Se eles insistem em desafiar a ordem global, suas ambições tropicais serão podadas sem hesitação. Eles estão preparados para as consequências? O post foi apagado, mas o print é eterno. A ameaça velada, a linguagem de colonizador, espalhou-se pelo mundo. Palavras radicais demais para um diplomata que pareciam transbordar não de orgulho, mas de um desespero evidente. O Ministério das Relações Exteriores da tal aliança reagiu furiosamente a uma declaração firme do governo brasileiro sobre a soberania nacional e instruiu seus cidadãos a não viajarem. Em seguida, as maiores companhias aéreas, como um coro bem ensaiado, iniciaram o cancelamento gratuito de passagens. E em poucos dias, o número chegou a 490 mil. A sequência de eventos era, sem dúvida, uma sanção calculada. O objetivo era um só: o Brasil vai sentir no bolso e recuar de sua posição. Eles achavam que o Brasil precisava deles para sobreviver. Mas o resultado foi o oposto do esperado. Longe de entrar em pânico, o Brasil sentiu alívio. E essa não era a voz de uma minoria radical. Eram os moradores das cidades turísticas, os trabalhadores do transporte público, os pequenos comerciantes locais, e todos aqueles que sofriam diariamente com o fardo do turismo de massa. Era a primeira vez que a sua verdadeira opinião podia ser dita em voz alta. E foi aí que eu percebi: quanto mais forte a raiva deles, mais impressionante se tornava a calma do Brasil. Isso não era mais uma questão de turismo. Era o prenúncio de uma mudança muito maior, muito mais profunda. Mas por que o Brasil se manteve tão sereno? Por que não demonstrou raiva nem medo, apenas aceitou os fatos? A resposta estava escondida não nos 490 mil cancelamentos, mas em um discurso feito meses antes, no Congresso Nacional. A raiz dessa crise fabricada estava, na verdade, em outro lugar. Na superfície parecia um problema econômico, uma disputa sobre turismo. Mas por trás da cortina, um evento de proporções sísmicas estava abalando a estrutura das relações internacionais do Brasil. Foi em uma sessão aparentemente rotineira da Comissão de Relações Exteriores. Questionado sobre pressões internacionais para uma governança compartilhada da Amazônia, um líder brasileiro, com uma calma glacial, disse algo que os governos anteriores, sempre temerosos, jamais ousaram dizer em público: a Amazônia tem um dono, o povo brasileiro. Qualquer tentativa de relativizar nossa soberania será considerada um ato hostil e uma ameaça existencial à nossa nação. O ar na sala ficou pesado. Foram apenas alguns segundos, mas todos os presentes entenderam o peso daquelas palavras. Ameaça existencial. Um termo técnico raramente usado, que ativa protocolos de defesa e segurança nacional. Era o reconhecimento de que, mesmo sem um ataque militar direto, a soberania ameaçada coloca a própria existência do país em risco. Os governos anteriores, quando pressionados sobre a Amazônia, sempre recorriam a uma resposta evasiva: analisaremos a situação de acordo com as circunstâncias específicas, não podemos nos precipitar. Era uma deferência à pressão internacional, uma tentativa de evitar conflitos, uma política da ambiguidade que todos reconheciam, mas ninguém ousava mudar. Contudo, aquele líder, em uma única frase, destruiu essa velha tradição. Ele abandonou a ambiguidade. Disse o que precisava ser dito. Sem rodeios, sem meias palavras, de cabeça erguida, ele encarou o problema de frente. Naquele momento, o Brasil iniciava uma mudança monumental de rota. A oposição, em pânico, questionou: o senhor está dizendo que responderemos militarmente a uma pressão diplomática? Isso é um risco diplomático. Mas o líder respondeu sem alterar a expressão: apenas reiterei a posição que consta em nossa Constituição e em nossa doutrina de defesa. A forma como ele disse isso foi ainda mais impactante. Havia convicção. Não havia recuo. A mensagem era clara: a era da submissão acabou.
Esse discurso chegou instantaneamente às capitais europeias e a Washington. Naquela mesma noite, a Aliança Ocidental emitiu um comunicado com palavras duras condenando a retórica agressiva do Brasil. E no dia seguinte, o evento inacreditável, o post ameaçador do diplomata. Suas ambições tropicais serão podadas. Uma linguagem tão chula, tão abertamente imperialista que só podia ser interpretada de uma maneira. Era a prova do medo e do desespero do Ocidente diante da nova postura do Brasil. O post foi deletado, mas era tarde demais. A mídia internacional, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, repercutiu o escândalo, gerando críticas globais. Enquanto isso, o governo brasileiro se manteve estranhamente calmo. O Palácio do Planalto não convocou reuniões de emergência, e o Itamaraty não reagiu de forma exagerada. Pelo contrário, entre os diplomatas e militares, o sentimento era de que finalmente dissemos o que era preciso. Foi aí que uma ficha caiu para mim. Aquele discurso não foi apenas uma declaração diplomática. Foi o sinal que quebrou uma maldição que o Brasil carregava há séculos. O Brasil sempre foi excessivamente cuidadoso, quase servil. A dependência econômica, a necessidade de validação externa, o medo do isolamento geopolítico, tudo isso amarrava nossa política. Mas naquele dia, aquele líder quebrou essas correntes. Claro, o Ocidente não ficaria calado. Com seu orgulho ferido, eles retaliaram. Com arrogância, com provocações, com todos os meios de pressão. E a carta que eles escolheram jogar foi o boicote ao turismo e a nossos produtos, materializado nos 490 mil cancelamentos. Esse era o verdadeiro significado da sanção. Não era sobre turismo. Não era sobre economia. Era a carta que o Ocidente jogou achando que podia intimidar o Brasil. E o objetivo por trás era um só: forçar o Brasil a retratar-se sobre a soberania da Amazônia. Fazer o líder brasileiro calar a boca. Fazer o país voltar à sua antiga estratégia de ambiguidade e subserviência. Mas o Brasil permaneceu em silêncio. E essa calma foi o maior erro de cálculo deles. Por que o Brasil não tremeu? Porque não se irritou ou não teve medo, apenas observou os acontecimentos com uma distância fria. Havia uma razão. A mentalidade do povo já havia mudado. A estrutura do nosso turismo já havia mudado. E mais importante, um consenso silencioso de que a era de ceder à hipocrisia internacional havia terminado estava se formando em toda a sociedade. Os 490 mil cancelamentos na superfície eram um ataque. Mas na realidade foram a primeira prova de que o Brasil estava entrando em uma nova era. Este foi o começo. A sanção que deveria nos punir foi, na verdade, o início do nosso despertar. E a partir daqui, a Aliança Ocidental começou a cair em uma armadilha que ela mesma criou. No dia seguinte ao pico dos cancelamentos, o porta-voz da Aliança Ocidental fez um anúncio que soou quase teatral. Ele desaconselhava fortemente viagens ao Brasil, citando instabilidade política e riscos à segurança. Mas todos sabiam qual era a verdadeira razão. Era uma retaliação direta à afirmação de soberania do Brasil, uma tentativa de torcer nosso braço e nos forçar a mudar de posição. E seguindo esse roteiro, as três maiores alianças de companhias aéreas agiram em uníssono. Quase simultaneamente anunciaram o cancelamento gratuito de voos para o Brasil. Não era um cancelamento comum. Era com reembolso total, sem condições. Uma decisão puramente política. A velocidade foi impressionante. No primeiro dia, dezenas de milhares de cancelamentos. No segundo, o número mais do que dobrou. As redes sociais foram inundadas com relatos. No terceiro dia, a avalanche estava fora de controle. E em menos de uma semana, o número atingiu a marca de 490 mil. Ao ver esse número, o Ocidente deve ter se sentido vitorioso. Agora sim, eles vão ceder. Sem nossos turistas, as cidades brasileiras entram em colapso. Eles vão suavizar o discurso sobre a Amazônia, mas essa leitura estava catastroficamente errada. A reação dentro do Brasil foi muito distante da palavra sanção. Nas áreas turísticas, o que crescia era uma sensação de tranquilidade.
Em Foz do Iguaçu, um morador comentou: a muvuca nas cataratas este ano estava insuportável. Se acalmar um pouco, será ótimo. Em Bonito, um guia turístico desabafou: doía ver os animais estressados com o excesso de gente. Se o meio ambiente for protegido, fico mais tranquilo. No Rio de Janeiro, o problema do lixo deixado nas praias estava fora de controle. Talvez essa seja uma oportunidade para reorganizar a casa. Essas não eram opiniões isoladas. Era o estresse acumulado de anos de turismo predatório que finalmente vinha à tona. Claro, nem todos comemoravam. Hotéis, restaurantes, agências de viagem, para aqueles que dependiam diretamente do turista estrangeiro, a preocupação era real. Mas aqui está o ponto crucial: essa preocupação individual não era sinônimo de um dano à nação como um todo. O cálculo do Ocidente era antiquado. Eles ainda pensavam que a espinha dorsal do nosso turismo era o dinheiro deles. Que sem eles, o Brasil não se sustentava. Essa era a realidade da década de 2000. Mas no Brasil de hoje, a estrutura do turismo já era outra, completamente diferente. Eles não sabiam disso. Ou pior, se recusavam a ver. E foi por isso que jogaram a carta dos 490 mil cancelamentos. Mas o Brasil não se mexeu. Uma cena simbólica apareceu em um telejornal. Um comentarista dizia: este é um golpe duro para a indústria do turismo. Mas a atmosfera no estúdio era estranhamente serena. Não havia urgência no rosto dos especialistas. E na legenda da tela lia-se: moradores de cidades turísticas relatam alívio com diminuição do fluxo de pessoas. Não parecia a reação de um país sob sanção. Por quê? A resposta é simples. O Brasil já não era uma estrutura que tremia apenas com a ausência de turistas ocidentais. A sanção deles foi baseada em uma premissa ultrapassada. A realidade brasileira já estava em outro estágio. O crescimento explosivo do turismo interno, o aumento do poder de compra do brasileiro, a chegada de turistas de outros continentes, o aumento do turismo de negócios de potências emergentes. Tudo isso estava mudando o nosso turismo de quantidade para qualidade. E o centro desse novo turismo já não era mais a Europa ou a América do Norte. Em outras palavras, a carta de sanção que eles jogaram mal nos arranhou. De um lado, um Ocidente enfurecido. Do outro, um Brasil que recebia a notícia com calma. Essa diferença de percepção abalaria ainda mais a relação entre nós. Mas essa sanção tinha um desdobramento. Não era apenas uma carta diplomática. Era o começo de um refluxo que iria corroer as estruturas internas dos próprios países sancionadores. E esse refluxo voltaria para eles da forma mais dolorosa possível. Enquanto a notícia dos 490 mil cancelamentos trazia um estranho alívio para o Brasil, do outro lado do Atlântico, uma tempestade começava a se formar. Os governos da coalizão ocidental anunciaram o boicote acreditando que o Brasil seria encurralado. As companhias aéreas facilitaram os cancelamentos como parte da pressão. Mas essa política acendeu um estupim inesperado dentro de suas próprias populações. As redes sociais foram rapidamente tomadas por uma onda de indignação. A política deles não tem nada a ver com as minhas férias. Deixem-me viajar em paz. Trabalho o ano todo para tirar 15 dias de folga, e agora o governo quer decidir meu destino? O Brasil é perigoso? Que piada! Perigoso é andar em Paris à noite. Isso é um ataque à nossa liberdade. Essas vozes não eram poucas. Pelo contrário, se multiplicaram exponencialmente. Mesmo com a mídia tradicional tentando minimizar a reação popular, o sentimento de revolta era palpável. A razão era simples: os próprios cidadãos ocidentais eram fascinados pelo Brasil. A cultura, a música, a comida, as paisagens naturais, a alegria do povo. Não importava a política, o Brasil continuava a ser um dos destinos mais desejados do mundo. Ser subitamente proibido de ir para lá, por uma razão política que não lhes dizia respeito, fez com que a raiva se voltasse contra seus próprios governos. Essa raiva foi amplificada por uma imagem chocante que viralizou. Em um dos maiores aeroportos da Europa, uma longa fila se formava no balcão de check-in para o único voo diário que ainda partia para o Rio de Janeiro.
As pessoas na fila, com suas passagens na mão, agiam como se o boicote governamental simplesmente não existisse. Quando um repórter os entrevistou, eles responderam, um após o outro: já tínhamos reservado, não há motivo para desistir. O Brasil é seguro. Não entendo essa recomendação de perigo do meu governo. A liberdade de viajar é um direito nosso. O vídeo se espalhou como um incêndio, chegando ao topo dos trending topics. Os governos tentaram censurar as palavras-chave, mas não conseguiram conter a maré. A sanção, em vez de atingir o Brasil, atingiu seus próprios cidadãos. O tiro saiu pela culatra, e a mira agora estava apontada diretamente para os palácios presidenciais europeus. Para piorar a situação, o post arrogante do diplomata tornou-se um problema interno para eles. Suas ambições tropicais serão podadas. A frase, excessivamente agressiva, foi criticada não apenas no exterior, mas dentro de seus próprios países. Isso não é linguagem de diplomata. Não é assim que se melhora as relações internacionais. Ele está manchando a reputação do nosso país. Criticados pela comunidade internacional, contestados por seus próprios cidadãos, enquanto o governo brasileiro assistia a tudo com calma e a população local se sentia aliviada. Para a coalizão ocidental, este era um cenário que eles jamais haviam previsto. E a situação começou a se complicar ainda mais. A raiva interna não se limitou à frustração com as viagens. As pessoas começaram a questionar o controle de seus governos sobre suas vidas. Isso não é uma sanção ao Brasil, é uma sanção contra nós. Se não podemos nem viajar livremente, o que mais eles vão nos proibir? O que eles estão escondendo? Essa desconfiança crescente era exatamente o que os governos ocidentais, já lidando com suas próprias crises de popularidade, mais temiam. Uma sanção externa que se transforma em insatisfação interna é o pior pesadelo de qualquer governante. Por isso, eles começaram a baixar o tom, a evitar o assunto, a justificar o boicote de forma vaga. Mas já era tarde demais. As filas nos aeroportos não diminuíam. Os posts de críticas continuavam a surgir, mesmo que fossem deletados. As agências de viagem eram bombardeadas com perguntas de pessoas que queriam ir para o Brasil a qualquer custo. Os 490 mil cancelamentos criaram uma onda gigantesca, mas dentro de suas próprias fronteiras. E esse refluxo trouxe uma percepção para o Brasil: a palavra sanção soava vazia, pois quem estava tremendo eram eles. O Brasil não tremeu. Pelo contrário, uma direção clara e calma começava a emergir. Era uma realidade que o Ocidente se recusava a ver, mas que para o Brasil já era uma nova e poderosa correnteza. Mesmo diante do número chocante de 490 mil cancelamentos, a atmosfera no Brasil permaneceu surpreendentemente calma. Não havia raiva nem pessimismo. Pelo contrário, o que se destacava era o alívio e uma frieza analítica. A razão era que o antigo dogma, o turismo brasileiro não sobrevive sem o Ocidente, já havia desmoronado. Eles pensavam que a mesma estratégia de pressão de décadas atrás ainda funcionaria. Que bastava fechar a torneira dos turistas para que o Brasil se afogasse economicamente. Mas essa era uma percepção do passado, completamente desconectada da realidade atual. Quem não se lembra da era em que os gringos definiam os preços na Bahia e no Rio de Janeiro? Em que os melhores lugares eram reservados para eles, e os brasileiros se sentiam estrangeiros em sua própria terra. Essa era a imagem que eles ainda tinham de nós. Mas a situação hoje é radicalmente diferente. A mudança foi silenciosa, mas definitiva. Primeiro, o turismo interno explodiu. Com o crescimento da classe média brasileira nas últimas décadas, milhões de brasileiros passaram a viajar pelo próprio país. O poder de compra do turista nacional somado superou em muito de qualquer grupo de estrangeiros. O brasileiro descobriu os Lençóis Maranhenses, a Chapada Diamantina, o Jalapão. Nossos paraísos, antes exclusivos para quem tinha dólar, agora eram desbravados por quem tinha real. Em segundo lugar, o perfil do turismo mudou. O Brasil de 2024 não depende mais do turismo de massa predatório. O agroturismo, o ecoturismo, o turismo de experiência e o turismo de negócios com as novas potências mundiais se tornaram os novos pilares. E o mais importante,
o Brasil percebeu que seu verdadeiro poder não estava em ser um destino de férias barato. O Brasil é o celeiro do mundo. É a maior potência ambiental do planeta. O mundo precisa da nossa soja, do nosso minério de ferro, da nossa carne, do nosso café, da nossa energia limpa, muito mais do que nós precisamos dos seus turistas. Eles pensavam que sem eles, o Brasil passaria fome. Mas a verdade é que sem o Brasil, o mundo é que passa fome e paga mais caro por tudo. E havia outro fator crucial: a ascensão de turistas de outras regiões. Visitantes da América Latina, da Ásia, do Oriente Médio. O fluxo turístico se diversificou. E esses novos turistas muitas vezes gastam mais, ficam mais tempo e se integram melhor à cultura local. Portanto, o Brasil estava mudando a qualidade do seu turismo. Da quantidade para a qualidade. Do turismo de massa para o turismo de experiência. Das capitais para o interior. O Brasil estava entrando em sua fase de maturidade turística. Por isso, mesmo com a diminuição dos turistas ocidentais, o dano real para o Brasil foi muito menor do que o esperado. Pelo contrário, aliviou a pressão sobre nossas cidades e nos deu tempo para acelerar a transição para um modelo de turismo mais sustentável e lucrativo. Mas os governos da coalizão não conseguiram ler esse cenário. Em suas mentes, ainda existia o Brasil de 20 anos atrás. Se pararmos de ir, eles vão quebrar. Essa presunção os levou a jogar a carta do boicote. Uma carta que não atingiu o alvo. A ação deles estava desconectada da mudança dos tempos. Para o Brasil foi uma sanção inofensiva. Mas para eles foi o começo de um grande erro de cálculo. E o verdadeiro erro estava por vir. A mudança silenciosa do Brasil não era exclusiva na Amazônia. O dinheiro que antes saía do país agora circulava aqui dentro, fortalecendo a economia local de forma muito mais direta e eficaz. Esse novo turista, seja ele brasileiro ou de uma nação amiga, gasta seu dinheiro não apenas em compras, mas em experiências. Cultura, natureza, história, gastronomia. Eles vêm para saborear o Brasil. E é por isso que em nossos destinos, essas vozes se multiplicaram. É muito melhor receber famílias que vêm para curtir a cultura local do que grupos que só reclamam do preço. O turismo de experiência deixa mais dinheiro na comunidade e valoriza nosso trabalho. A verdade é que o turismo brasileiro estava silenciosamente se desvencilhando da dependência ocidental. Essa mudança estrutural explica por que o Brasil não se abalou quando eles jogaram sua velha carta de sanção. O ataque deles foi completamente anacrônico. Houve um tempo em que o Brasil dependia da renda do turismo deles. Mas o Brasil de hoje é totalmente diferente. O aumento do turismo de negócios dos países do BRICS, a popularidade de viagens de aventura e experiência, a descentralização do turismo para o interior, a expansão de eventos culturais e festivais. Todos esses elementos somados garantiram que a ausência de um grupo de turistas não abalaria as fundações do setor. Além disso, havia uma outra mudança ocorrendo internamente: o limite da capacidade de carga turística. Superlotação, trânsito, poluição sonora, desrespeito às regras locais, gentrificação. Não que a culpa fosse exclusivamente dos turistas ocidentais, mas o modelo de turismo de massa que eles representavam sobrecarregava a infraestrutura. Por isso muitas cidades turísticas pensavam em silêncio: nós precisamos de turistas, mas não a ponto de destruir nossa qualidade de vida. As vozes que surgiram nas redes sociais após os 490 mil cancelamentos eram, portanto, a mais pura expressão da verdade. Que bom que as cidades vão ficar mais tranquilas. Agora os moradores podem recuperar seus espaços. Finalmente podemos encontrar um equilíbrio entre turismo e vida local. Em outras palavras, a mudança na qualidade do turista estava sendo bem recebida dentro do Brasil. E havia mais um motivo para o Brasil não ter tremido. Nossos destinos já estavam se preparando para a próxima era do turismo. O Rio de Janeiro estava investindo em turismo cultural e de eventos, para além das praias. A Amazônia estava desenvolvendo o ecoturismo de base comunitária com alto valor agregado. O Nordeste se consolidava como um polo de resorts de luxo e kitezuf. O Sul se destacava com o enoturismo. Todas essas eram estratégias para aumentar a qualidade e o valor do turismo.
o Brasil já estava avançando para o próximo modelo muito antes da sanção acontecer. E então, vieram os 490 mil cancelamentos. O que deveria ter sido caos, foi visto por muitos como uma oportunidade. Uma chance de acelerar a transição, de reformar a infraestrutura, de melhorar os serviços e de consolidar o Brasil como um destino de alto valor. Por isso a sanção não nos feriu. Pelo contrário, tornou-se um vento a nosso favor. Mas a mudança na estrutura do turismo era apenas uma parte da transformação do Brasil. Uma onda muito maior estava chegando. O Brasil estava mudando não apenas no turismo, mas na diplomacia, na segurança, na economia e na defesa. E quando eles perceberam isso, já era tarde demais. No meio da tempestade global dos 490 mil cancelamentos, a política brasileira estava envolta em uma atmosfera completamente diferente. O Ocidente gritava, seus diplomatas vociferavam, a mídia deles criava um espetáculo de pânico. Em meio a tudo isso, o governo brasileiro manteve uma calma impressionante. Especialmente o discurso que deu origem a tudo, a declaração sobre a soberania da Amazônia ser uma ameaça existencial. Em qualquer outro momento da nossa história, uma fala como essa teria sido seguida por um pedido de desculpas apressado do Itamaraty. Mas desta vez foi diferente. O líder brasileiro eliminou deliberadamente a ambiguidade e falou com firmeza no Congresso. Suas palavras estavam cheias de uma convicção que evitava eufemismos e encarava a realidade de frente. E mesmo depois que a coalizão ocidental reagiu furiosamente e seu diplomata postou ameaças sobre podar nossas ambições, o governo brasileiro não recuou um único centímetro. Por quê? A resposta é que o Brasil já estava no meio de um processo de se livrar da dependência ocidental. Por muito tempo, o Brasil dependeu deles em quase tudo: comércio, tecnologia, investimentos, cadeias de suprimentos. Nossa indústria era vulnerável. Irritá-los poderia abalar nossa economia. Por isso, os governos anteriores sempre usaram respostas vagas para evitar conflitos. Mas o mundo mudou. O conflito entre as grandes potências redesenhou o mapa global das cadeias de suprimentos de bens essenciais, como semicondutores, terras raras, produtos farmacêuticos e equipamentos de comunicação. Todas as nações sérias correram para reduzir sua dependência de polos únicos. O Brasil não apenas entrou nessa corrente, como começou a liderá-la em seu hemisfério. O governo incentivou a diversificação de parceiros comerciais, fortaleceu a produção nacional de insumos estratégicos, aprovou leis de segurança econômica e incentivou empresas a transferirem sua produção para o Brasil ou para países aliados. Ou seja, no momento em que a sanção foi anunciada, o Brasil já estava, silenciosamente, se transformando em um país que não precisa mais pedir permissão. É por isso que quando eles jogaram a carta dos 490 mil cancelamentos, o Brasil não se abalou. Pelo contrário, dizem que dentro do governo a conversa era outra. Este é o momento de mostrar nossa convicção. Devemos usar essa sanção como pretexto para acelerar a nossa independência. É uma oportunidade de aprofundar os laços com nações que compartilham nossos valores de soberania. Isso seria impensável no Brasil de antigamente. E de fato, o Brasil estava fortalecendo rapidamente suas alianças com outras potências. Na defesa, a cooperação com países da América do Sul, África e Ásia se intensificou. Na economia, a colaboração tecnológica e industrial com nações emergentes se acelerou, e a reconstrução das cadeias de suprimentos estava sendo feita em conjunto com novos parceiros. A voz do Brasil nos fóruns internacionais também estava se tornando gradualmente mais forte e independente. E o povo brasileiro estava olhando na mesma direção. Nas redes sociais, uma mudança clara estava acontecendo. O Brasil não precisa mais andar na ponta dos pés com a Europa e os Estados Unidos. Nossa segurança e nossos interesses devem vir em primeiro lugar. A ambiguidade não nos leva a lugar nenhum. Onde antes predominava a opinião de que era preciso evitar conflitos a todo custo, agora crescia a voz de que uma nação soberana deve defender suas posições. Governo e povo começaram a caminhar na mesma direção. Essa unidade foi a verdadeira razão pela qual a sanção causou tão pouco dano. O país que eles tentaram chacoalhar não era mais o Brasil do passado.
E como resultado da sanção, o Brasil avançou ainda mais. Independência estratégica, aliança com nações que respeitam nossa soberania e autoconfiança. Os 490 mil cancelamentos não foram uma sanção. Foram o gatilho que fez o Brasil se levantar por conta própria. Enquanto a chama da insatisfação se espalhava pela Europa e América do Norte, e a comunidade internacional criticava a diplomacia coercitiva da coalizão, uma outra grande mudança acontecia silenciosamente no Brasil. O Brasil começou a caminhar em direção à autossuficiência. Para muitos, essa frase pode parecer um exagero. Mas as mudanças que começaram a se acelerar dentro do país por causa da sanção foram de uma importância monumental. Na política, o governo brasileiro não apenas manteve sua posição, como aproveitou a oportunidade para fortalecer suas políticas de segurança e defesa nacional. A declaração do líder não foi um ato de coragem impulsivo, foi o lançamento de uma estratégia nacional que vinha sendo elaborada internamente há anos. A modernização das Forças Armadas, a proteção das fronteiras, o fortalecimento da indústria de defesa, a criação de um comando cibernético. Tudo isso, que vinha sendo discutido em ritmo lento, ganhou um senso de urgência. O Brasil de antes teria tentado evitar o atrito, teria usado a ambiguidade. Mas a nova postura rompeu completamente com isso. A razão era simples: o Brasil havia chegado a um ponto em que a ambiguidade não mais protegia a nação. A questão da Amazônia está diretamente ligada à nossa sobrevivência. As rotas comerciais que passam por nossas águas são a artéria vital para a importação e exportação de grãos, minérios e energia. Nossa economia e nossa vida dependem disso. Se nossa soberania fosse relativizada, nossa segurança energética e alimentar estaria imediatamente em risco. Isso não é alarmismo, é um fato geopolítico. O governo finalmente começou a comunicar essa realidade ao povo de forma honesta. Portanto, o Brasil não podia mais se dar ao luxo de uma diplomacia ambígua. Precisava se tornar um país que diz as coisas com clareza. E a sanção se tornou a oportunidade perfeita para mostrar essa mudança ao mundo. Não foi apenas a política. As empresas brasileiras também se moveram silenciosamente. A nacionalização da produção de insumos críticos, a diversificação de mercados para a Ásia, África e Oriente Médio, a redução da dependência de tecnologias ocidentais, a busca por novos fornecedores de componentes, a construção de novas cadeias logísticas. Esses eram movimentos que, embora necessários, demoravam a acontecer. A conveniência de negociar com o Ocidente era muito grande. Mas o choque da sanção enviou uma mensagem poderosa às empresas: continuar dependendo deles significa que sua economia pode ser feita de refém a qualquer momento. Como resultado, as empresas brasileiras começaram a se mover de verdade. Semicondutores, produtos farmacêuticos, equipamentos de comunicação, tecnologia de baterias, fertilizantes. Setores que antes eram dominados por importações começaram, pouco a pouco, a ser substituídos por produção nacional ou por parcerias com nações aliadas. E esse movimento teve outro significado importante: a própria consciência do povo começou a mudar. Nas redes sociais, em resposta à postura calma do Brasil, surgiram postagens como: não precisamos nos desesperar com a sanção deles. Precisamos nos tornar um país que não depende de ninguém. Nossa segurança é nossa responsabilidade. É bom ver o Brasil falando com firmeza no cenário mundial. Isso era claramente diferente do Brasil de antes. Povo, governo e empresas, as três engrenagens começaram a girar na mesma direção. E o mais importante foi que a sanção deu tempo ao Brasil. As cidades turísticas viram o congestionamento diminuir e puderam replanejar sua infraestrutura. Os governos estaduais fortaleceram suas estratégias para o turismo interno e de nações amigas. E o país como um todo pôde avançar com calma na preparação para sua independência. Ironicamente, o golpe que a coalizão desferiu para abalar o Brasil acabou fortalecendo nossas fundações e acelerando nossa transformação. E não há mais volta. O Brasil começou a mudar de verdade. Abandonando a ambiguidade, reduzindo a dependência e escolhendo seu próprio futuro com base em sua própria vontade. A sanção não funcionou. A atitude da coalizão ocidental teve o efeito contrário,
e sua reputação internacional desmoronou. Enquanto isso, o Brasil, em meio à calma, mudou de forma definitiva. Por muito tempo, o Brasil, de certa forma, teve receio do Ocidente, temeu seu poder econômico, evitou conflitos e manteve sua própria posição ambígua. Essa ambiguidade foi destruída em um instante por este incidente. O Brasil aprendeu. Aprendeu que a dependência é o maior risco. Que a ambiguidade não protege ninguém. Que se você não fala quando deve, não pode proteger seu futuro. E o mundo também percebeu. Percebeu que escolher o Brasil é mais seguro e estável do que se aliar à instabilidade da velha ordem. Que o silêncio do Brasil é um sinal de maturidade e convicção. A mudança na avaliação global foi o maior efeito colateral da sanção. A coalizão tentou subjugar o Brasil com raiva. Mas o Brasil, sem se irritar, fortaleceu suas alianças com a América do Sul, a África e a Ásia. Eles bloquearam seus turistas. Mas o Brasil elevou a qualidade de seu turismo, aliviou o congestionamento e começou a reconstruir sua estratégia de recepção de visitantes como uma política de Estado. Eles usaram a intimidação como arma. Mas o Brasil usou o silêncio e a autossuficiência como armas. No mundo da diplomacia, um país que se cala às vezes é mais forte do que um país que grita. Desta vez, o mundo testemunhou essa realidade. Esta sanção não foi uma dificuldade para o Brasil, foi um catalisador. O povo despertou, a política se moveu, as empresas mudaram de postura, e toda a sociedade, silenciosamente, mas de forma decisiva, rumou em uma nova direção. E aqui está o ponto mais importante: o Brasil não está cortando relações com o Ocidente. Apenas se tornou um país que pode viver sem eles. A diferença é crucial. Cortar relações é fácil. Mas reduzir a dependência e se tornar autossuficiente exige uma quantidade enorme de determinação e esforço. O Brasil escolheu esse caminho. E essa escolha, nos próximos 10 ou 20 anos, se manifestará em grandes mudanças. O turismo se voltará para a qualidade. A tecnologia será nacionalizada. A segurança será fortalecida. A diplomacia será clara. A economia será diversificada. A cadeia de suprimentos será ampliada. O Brasil do futuro não será apenas uma grande economia, irá reconstruir sua presença como a nação pivô confiável da América do Sul. E a última coisa que quero dizer a vocês: os 490 mil cancelamentos não foram uma sanção. Foram um sinal do despertar para o Brasil. O golpe desferido com a intenção de nos abalar, pelo contrário, nos tornou silenciosamente mais fortes. Sem gritar, sem provocar, sem buscar o confronto, apenas retornando, calma e tranquilamente, ao país que deveríamos ser. Essa postura era mais silenciosa e mais forte do que qualquer outra. E o mundo certamente estava assistindo a essa mudança. O Brasil não voltará ao passado. Não como o país que sofreu uma sanção, mas como o país que usou a sanção para se fortalecer, ele começou a caminhar em uma nova era. 490 mil cancelamentos. Um único número que mudou o futuro do Brasil. Não foi um símbolo de medo, mas um sinal silencioso de que uma nova era havia começado. Não há necessidade de gritar alto. Não há necessidade de se irritar. Não há necessidade de odiar ninguém. O Brasil apenas percebeu. A era de entregar nosso futuro ao humor de outras nações acabou.